Bom dia a todos, né? Estamos iniciando a nossa gravação aqui. Já batemos um papo a respeito da sistemática, né, do nosso curso a partir de agora. E eu gostaria então de repetir, na verdade, essas informações para que elas ficassem gravadas e que, né, fosse disponibilizada para todos, inclusive aqueles que não se fizeram presentes nesse momento aqui. Bom, pessoal, então, nossa matéria é Introdução ao Estudo do Direito, né? Nós estamos iniciando hoje o conteúdo semestral propriamente dito, né? E como nós conversamos na aula anterior, existe um trabalho semestral, né? Que é um seminário baseado aí no livro O Caso dos Exploradores de Caverna, do Lon Fuller, que é professor de Introdução ao Estudo do Direito da Universidade de Harvard, né? Esse livro já foi disponibilizado para vocês desde o começo do semestre, naquele site do migre.me, né? Bem como no Moodle. E as regrinhas para a elaboração desse trabalho já estão também disponibilizadas para vocês através de um vídeo gravado da aula anterior, né? E se vocês entrarem no Moodle e no Teams, né, vocês terão acesso a essas regrinhas de elaboração do trabalho. Os grupos também já foram formados, né, e o arquivo com os integrantes dos grupos e os respectivos temas já está disponibilizado também no Moodle. Bom, pessoal, e hoje é dia 26 de maio, né, de 2019, e eu gostaria de já marcar com vocês o calendário de final de semestre, né? Inclusive, já postei esse calendário no chat da nossa turma, da nossa equipe aí. Pessoal, esse trabalho semestral, que é o seminário, ele ficou para ser apresentado no dia 23 de junho, 23 do 6, né? Então, eu peço para vocês que preparem esse trabalho, preparem a apresentação para o dia 23 do 6. E essa apresentação, né, muito provavelmente vai ser feita através do sistema Microsoft Teams de forma telepresencial, né? Então, agendem aí, dia 23 do 6. O que significa que vocês têm, a partir do dia 26 de maio, que é hoje, né, um mês para elaborar e preparar esse trabalho aí. Então, é um trabalho árduo, mas eu acredito que haja tempo suficiente. Bom, pessoal, na semana seguinte à apresentação do trabalho, né, que será dia 23 do 6, a semana seguinte, então, da apresentação do trabalho, é dia 30 do 6, nós faremos uma revisão geral de conteúdo e comentaremos como será a prova, né? Então, dia 30 do 6, revisão geral de conteúdo e comentaremos, então, como será a prova, né? E na aula seguinte, que é dia 7 do 7, né, 7 de julho, nós faremos então a nossa prova semestral. Essa prova semestral será realizada então no dia 7 do 7, 7 de julho, através do sistema Moodle, da mesma forma que nós realizamos a nossa prova bimestral, né, através de questões postadas no Moodle, né, de múltipla escolha, que vocês responderão clicando lá e já ao término da data da prova, vocês terão o gabarito e a correção dessas provas aí. E então, né, eu poderei lançar a nossa nota semestral, dando por finalizado o nosso semestre letivo aí. Bom, pessoal, eu acredito que esse calendário vai ser disponibilizado pela coordenação, né, para vocês, e também um calendário específico de provas, né, de todos os professores. Mas para a gente adiantar aí, fica marcado dessa forma. 23 do 6 o trabalho, 30 do 6, então, revisão de conteúdo e explicações sobre a prova, e dia 7 do 7, já fica marcada a nossa prova semestral. Aí. Bom, pessoal, terminamos então essa parte administrativa e a gente pode dar início então ao nosso conteúdo. E para isso, eu vou voltar um pouquinho ao conteúdo bimestral, né, referente aí às fontes do direito,
para a gente poder puxar o gancho a partir dessas fontes do direito, né, e dar sequência ao nosso conteúdo. Bom, pessoal, compartilhei a tela aí com vocês sobre que é aquele material que já foi disponibilizado sobre as fontes do direito, né? E aqui a gente precisa, então, relembrar um pouquinho, né, e poder, então, avançar no nosso conteúdo. Bom, e nós já vimos que as fontes do direito são chamadas fontes do direito porque são, na verdade, o nascedouro da norma jurídica, né? Nós, operadores do direito, quando precisarmos solucionar um caso concreto, né, e para isso precisarmos de normas jurídicas, nós, operadores do direito, vamos buscar, vamos beber essas normas jurídicas lá nas fontes do direito. Então, é extremamente importante conhecer as fontes do direito, porque elas são a base do nosso trabalho enquanto operador do direito. Porque nós partimos dessas fontes do direito, buscamos as normas jurídicas nessas fontes do direito e aplicamos essas normas jurídicas obtidas nas fontes, nos casos concretos, para conseguir, então, obter a solução desses casos concretos aí. Bom, e nós vimos que, adotando uma classificação baseada no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, né, que é o órgão jurisdicional da ONU, Organização das Nações Unidas, dividimos essas fontes em fontes primárias, secundárias ou acessórias. Fontes primárias, né, ou fontes secundárias e acessórias. As fontes primárias, elas são fontes primárias porque elas são, na verdade, as fontes propriamente ditas. As normas jurídicas, elas advêm, elas são criadas, elas não são dadas das fontes primárias, né? Por isso, primárias, primeiras, principais, porque são as fontes propriamente ditas. Enquanto que as fontes secundárias ou acessórias, elas são chamadas secundárias porque elas não criam propriamente as normas jurídicas, como fazem as primárias. As fontes secundárias ou acessórias, na verdade, elas se baseiam nas normas jurídicas que foram criadas pelas fontes primárias e elas trabalham essas fontes primárias e essas normas jurídicas obtidas dessas fontes primárias. Para quê? Para que nós, operadores do direito, possamos realmente entender o sentido daquelas fontes primárias e daquelas normas jurídicas. As fontes secundárias, a rigor, elas, né, explicam para a gente, operador do direito, qual é a real, qual é o sentido das fontes primárias, permitindo, então, que a gente entenda essas fontes primárias e possa, então, aplicar essas fontes primárias de forma correta nos casos concretos. De modo que as fontes secundárias, elas são secundárias porque elas se apresentam, elas atuam, então, em um segundo momento, a partir das normas criadas pelas fontes primárias. E elas são acessórias porque elas não têm existência própria. As fontes secundárias, elas só existem, elas só atuam junto com as fontes primárias, por isso que elas são acessórias, né? E vocês já devem ter ouvido um adágio jurídico muito importante do direito, né? Provavelmente o professor Maurício já comentou sobre isso, que o acessório segue o principal. As fontes secundárias são acessórios porque elas trabalham sobre o conteúdo normativo, as normas jurídicas dadas pelas fontes primárias. Pessoal, e é justamente esse ponto aqui que vai permitir que a gente dê sequência à nossa matéria. Por quê? Porque essa atuação das fontes secundárias, né, ou acessórias, ela não é feita ao léu, né, ou a bel prazer, ou de qualquer forma, né? A atuação das fontes secundárias sobre as fontes primárias é regrado também, né? Existem regras próprias para que as fontes secundárias possam, então, atuar sobre as primárias e explicar o sentido e a aplicação dessas fontes primárias. E o nome desse conjunto de regras que as fontes secundárias
se utilizam para ou sobre as fontes primárias é chamado de hermenêutica jurídica. Hermenêutica jurídica. Então, as fontes secundárias, as fontes acessórias atuam sobre as fontes primárias através de um conjunto de regras, através de um sistema de regras chamado hermenêutica jurídica. Hermenêutica jurídica. E o papel desse conjunto de regras chamado hermenêutica jurídica é justamente permitir, então, que as fontes primárias sejam trabalhadas e os operadores do direito entendam essas fontes primárias de forma correta, né? Explicando, então, essas fontes primárias de forma correta. Consequentemente, esse conjunto de regras chamado hermenêutica jurídica é algo importante? Sim, é algo extremamente importante, porque somente seguindo esse conjunto de regras, que é a hermenêutica jurídica, né, e da qual se vale as fontes acessórias, né, as fontes secundárias, é que nós, operadores do direito, vamos, de fato, entender as fontes primárias. E somente entendendo as fontes primárias é que nós, operadores do direito, vamos, de fato, conseguir aplicar de forma correta essas fontes primárias. Então, a hermenêutica jurídica é algo extremamente importante, porque somente seguindo as regras da hermenêutica jurídica é que a gente vai ter, de fato, uma aplicação correta do direito. É somente seguindo as regras da hermenêutica jurídica que nós vamos ter, de fato, uma interpretação correta e uma aplicação correta do direito. Daí a importância dessa hermenêutica jurídica aí. Bom, pessoal, uma observação importante e uma analogia para a gente entender como funciona a hermenêutica jurídica. A hermenêutica jurídica, ela não é uma ciência de resultado, né? Contudo, né, a hermenêutica jurídica não é uma ciência de resultado. Por quê? Porque o resultado final vai depender muito ainda da fonte primária e daquele operador do direito que, aplicando a hermenêutica jurídica, estará analisando essa fonte primária, né? De modo que o resultado pode sim sofrer alguma variação. E a hermenêutica jurídica, ela não é uma ciência de resultado. A hermenêutica jurídica, ela é, na verdade, uma ciência de meio, né? Ela é uma ciência de metodologia. Por quê? Ela traz as regras, né, do como que o operador do direito vai trabalhar dentro das fontes primárias. O resultado pode variar, né? Mas as regras a serem seguidas, as etapas a serem seguidas, a metodologia, a hermenêutica jurídica, que é uma ciência metodológica, que é uma ciência de método, traz para a gente. E aí a analogia para a gente entender essa ideia de hermenêutica jurídica como uma ciência de meio, não uma ciência de resultado. Gente, a hermenêutica jurídica, ela se aproxima bastante do que a gente faz com a matemática, principalmente a álgebra. O resultado final, o número final, ele vai variar de problema para problema. Agora, a sequência, o método que é usado, né, matematicamente para resolver um determinado problema matemático ou uma determinada equação matemática é igual para todos. O resultado varia porque depende dos números, né, dados pelo problema. Mas as etapas a serem seguidas, né, para resolver aquele determinado problema matemático é igual para todos os problemas daquele tipo. A hermenêutica, ela é um método, ela é a matemática, álgebra. Então, na verdade, olha só, é como se a gente tivesse aqui no direito aquelas ideias básicas de matemática, né? De montar a equação, que um lado da equação, separado por igual, tem que ser igual ao outro lado da equação, né? Que quando a gente, então, tem dois números, um positivo e um negativo, mais e menos,
o resultado final é um número negativo. Mais e mais, o resultado final é um número positivo. E menos, o resultado final é um número... agora eu não lembro se é positivo ou negativo, né? Ainda bem que eu fiz direito, né? Ainda bem que eu fiz direito, não lembro mais da matemática. Quando a gente pega um lado da equação e passa para o outro, a gente passa dividindo. Quando a gente volta, a gente passa multiplicando, né? Essas regrinhas matemáticas aí que servem para a gente solucionar todo e qualquer problema matemático ou toda equação matemática, elas são ciências de meio. Porque ela dá para a gente, na verdade, o como fazer. O resultado vai variar. Depende do tipo de problema, depende do número que estão os números que estão naquele problema. Mas a técnica, né, as etapas, né, o método é igual para todos. A hermenêutica é a mesma coisa, né? Ela não se preocupa com o resultado, porque o resultado pode variar a depender da norma jurídica que está sendo analisada. Porém, as técnicas de análise dessa norma jurídica são padrão para todos, né? Porque essas regras são dadas pela hermenêutica, e a gente, enquanto operador do direito, a gente é obrigado a seguir essas técnicas aí, senão a gente vai obter resultados errados, eventualmente, na aplicação das normas jurídicas, né? Então, veja que, estudando a hermenêutica, a gente não vai se preocupar especificamente com a obtenção do resultado. Qual é o resultado final para isso? Não importa, porque, na verdade, depende da norma que vai estar sendo analisada. Na hermenêutica, a gente vai se preocupar com as técnicas empregadas, e aí é padrão para tudo. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas e como que eu vou saber o resultado? É por isso que vocês estão agora no primeiro ano do direito e tem mais 4 anos, porque os resultados eles vão sendo apresentados para vocês ao longo desses 4 anos. Conforme vão se abrindo novas disciplinas jurídicas, o professor dessa nova disciplina jurídica, ele vai se valer da metodologia hermenêutica e ele, né, no caso concreto, na matéria específica, no conteúdo específico que ele está analisando, ele vai dar o resultado final para vocês, né? Então, a gente aqui no primeiro ano não vai se preocupar com o resultado, porque tem mais 4 anos de curso de Direito só para vocês terem se preocuparem em ter acesso aos resultados finais, né? E cada professor de cada disciplina vai se encarregar disso, né? Então, não se preocupem com o resultado, porque tudo tem o seu momento. Agora, no primeiro ano, a gente se preocupa, na verdade, com a técnica, né? O que a gente vai seguir aí, o que a gente tem que fazer para, no futuro, diante dos problemas e das disciplinas em concreto, obter, de fato, o resultado final. Então, não se preocupem aí com o resultado. A nossa matéria hermenêutica jurídica é uma matéria técnica. E é justamente a matéria que a gente vai dar início hoje, né? E vamos seguir aí até o final do semestre. Bom, pessoal, mas antes de entrar propriamente dito na hermenêutica jurídica, né, eu gostaria de retomar 2 temas com vocês pertinentes, na verdade, às fontes primárias, né? E a gente, então, terminando esses temas pertinentes às fontes primárias, daremos, então, início à análise das fontes secundárias e acessórias e da técnica da hermenêutica jurídica. Bom, pessoal, voltando aí, então, agora às fontes primárias. A gente já viu que as fontes primárias, elas se subdividem em normas escritas, que são aquelas normas previstas no artigo 59 da Constituição Federal aqui no Brasil, né? Depois das normas escritas em costumes normativos, e depois em princípios gerais do direito. Então, vou colocar aqui, ó, normas escritas, depois costumes jurídicos, normativos e princípios gerais do direito. Pessoal, para
A principal, né, dentre as fontes primárias, que são as principais, dentre as fontes primárias, que são as principais, a primeira delas, a principal delas, são as normas escritas, previstas aí dentro do artigo 59 da nossa Constituição Federal. Agora, é interessante a gente entender um pouquinho que o funcionamento dessas normas escritas, na verdade, variam a rigor a depender do sistema normativo adotado. A depender do sistema normativo adotado. Porque no mundo nós temos dois principais sistemas normativos. A Civil Law, também chamado de sistema romano-germânico, e um segundo sistema normativo, que é a Common Law, também chamado de sistema anglo-saxão, né? Sistema anglo-saxão. E a gente precisa trabalhar um pouquinho com esses dois sistemas aqui, porque é a partir desse sistema que a gente entende, na verdade, o funcionamento e a principiologia, né, dessas normas escritas. Então, sistema da Civil Law e sistema da Common Law. Detalhe importante, pessoal, nós vamos, na verdade, comparar sistemas que ocorrem em países diferentes. E dentro do direito existe um nome a essa técnica de comparar direitos de países diferentes. Essa técnica chama direito comparado. Direito comparado. Então, quando vocês estiverem estudando e aparecer essa expressão direito comparado, o direito comparado, na verdade, é uma técnica. É uma técnica de comparação, de análise de direitos, de ordenamento jurídico, de sistemas normativos existentes em países diversos. E é o que a gente vai fazer agora, porque a gente vai comparar, então, direitos, sistemas normativos, a Civil Law e a Common Law, existentes em países diversos. Iniciando, pela Civil Law, que é o sistema romano-germânico. E pelo nome dele, a gente já consegue identificar em que países que eles preponderam aí, né? Países como a Itália, né? Países como a Alemanha, né? E praticamente toda a Europa continental. A França, a Espanha, Portugal e reconhecendo aí a origem da nossa América Latina como colônias da Espanha e Portugal, é possível concluir que esse sistema da Civil Law, que esse sistema romano-germânico se aplica por toda a América Latina. Então, Brasil, Argentina, né? Chile e assim por diante. Pessoal, então, se perguntado para vocês qual é o sistema normativo, né, adotado no Brasil, vocês vão responder que nós, no Brasil, em razão da nossa origem portuguesa, né, adotamos aí o sistema da Civil Law, o sistema romano-germânico. O Brasil, ele adota o sistema da Civil Law, que é o sistema romano-germânico. Pessoal, e esse sistema se caracteriza por ter como principal fonte normativa as normas escritas postas ou positivadas ou até oriundas do Estado, né? Do Estado aí. E, principalmente, através de leis, né?
A principal fonte normativa nossa, portanto, é a norma escrita, né, e as leis. De modo que, pessoal, toda vez que nós, operadores do direito, vamos solucionar um caso concreto, né, a gente vai buscar, né, a principal solução, a solução mais importante, ou a primeira solução, né, através das leis. Né? É por isso que a gente verifica operadores do direito falando, ou dentro do processo, ou em aula, né, de mais conteudista aí, né, como é o direito civil, como é o direito penal, como é o direito empresarial, como é o direito processual, não tão filosófico quanto a nossa matéria, na verdade, o professor sempre citando uma lei, né? Vocês estão tendo direito penal, o Código Penal é uma lei, né? Vocês estão tendo direito civil, a lei de introdução às normas de direito brasileiro é uma lei, né? O Código Civil é uma lei. E os professores, então, dessas matérias mais dogmáticas, né? Que são matérias mais rígidas, conteudistas, né? Ele sempre se vale de uma lei. E aí ele vai citar a lei, ele vai citar o artigo dessa lei, um parágrafo, um inciso, uma alínea, e vai explicar o conteúdo, então, desse determinado dispositivo legal, dessa lei, desse artigo, desse parágrafo, dessa linha, desse inciso para vocês. Aí, por quê? Porque a base do nosso direito é a civil law, e na civil law a principal fonte normativa é a lei. Então, os operadores do direito, diante de um caso concreto, eles devem buscar a solução para esse caso concreto nas leis. Ele deve analisar as leis. Bom, pessoal, e esse sistema, então, como ele se baseia esse sistema da civil law, como ele se baseia nas leis, ele traz para a gente algumas vantagens. Qual que é a vantagem desse sistema? A fonte normativa é a lei, e a lei é geral e abstrata, aplicando-se para todos, de modo que todos são iguais perante a lei. Ou seja, esse sistema permite uma grande, ou uma tentativa, pelo menos aí, de grande igualdade entre os sujeitos de direito. Esse sistema, então, ele traz como vantagem uma grande igualdade entre os sujeitos de direito, porque a principal fonte é a lei, e a lei ela é igual para todos, então, consequentemente, né, nós temos grande igualdade dentro desse sistema, ou pelo menos nós tentamos uma grande igualdade dentro desse sistema aí. Bom, pessoal, mas como nem tudo são flores, esse sistema também traz uma desvantagem. Ele traz uma desvantagem. Pessoal, qual que é a grande desvantagem desse sistema? Se na civil law a principal fonte do direito é a lei, e a lei é igual para todos, todo mundo, todos os operadores do direito vão aplicar a lei. O problema é que a lei é uma norma escrita. E, sendo uma norma escrita, assim como qualquer escrito, inclusive os textos literários, os textos poéticos, todo texto escrito, inclusive a lei, precisa de interpretação. E na interpretação, o que eu posso entender pode ser eventualmente diferente do que o outro pode entender, que pode ser diferente ainda do que o outro pode entender, e assim por diante. De modo que, como a principal fonte é a norma escrita, e a norma escrita ela deve ser analisada, ou o termo técnico ela deve ser interpretada, esse sistema permite múltiplas interpretações
diversas das normas jurídicas com múltiplos sentidos normativos diversos, múltiplos sistemas ou sentidos normativos diversos. Pessoal, é isso que explica aqui no Brasil ter possibilidade de decisões judiciais conflitantes. Por quê? Porque cada processo é um processo e cada processo vai ser julgado por um juiz diferente. E cada juiz é uma cabeça pensante diferente. E cada cabeça pensante diferente interpreta a lei. Mas, apesar da lei ser a mesma, como quem está interpretando é uma cabeça diferente, o sentido final da interpretação pode ser diferente, e se o sentido final é diferente, a decisão também pode ser diferente. E com isso nós temos processos parecidos ou até idênticos, mas por serem julgados por juízes diferentes que são livres para interpretar da forma que eles quiserem, as decisões também podem ser diferentes. E isso que explica por que determinada pessoa, processo é igual, ganha, e outra pessoa com processo igual, perde. Isso é admitido no nosso sistema? Isso é plenamente admitido no nosso sistema, porque a base do nosso sistema é a lei, que é um texto escrito. Mas o texto escrito, para ele ser aplicado, ele tem que ser primeiro interpretado. E aí, cada pessoa, cada operador do direito, cada juiz, cada magistrado que vai interpretar, ele sim, partindo do mesmo texto, que é essa ideia, que a principal fonte normativa é o texto normativo, é a lei. Ele pode dar interpretações diferentes e, consequentemente, decidir de forma diversa. Tenho certeza que vocês já ouviram aí no dia a dia pessoas revoltadas, porque tinham processos idênticos com outra pessoa. A outra pessoa ganhou e levou. E ela, a pessoa que vocês ouviram reclamando, apesar do processo ser idêntico, perdeu e não levou nada. Claro que ela vai ficar revoltada. No entanto, como o nosso sistema é a civil law, que se baseia na lei, mas permite interpretação livre dessa lei pelos juízes, essa possibilidade de múltiplas decisões é possível no sistema. Mas pode gerar revolta? Pode, porque uns ganham e outros perdem em casos absolutamente idênticos. E essa revolta que é gerada, claro, por quem perdeu, recebe um nome técnico aí, que é a insegurança jurídica. Então, a grande desvantagem, insegurança jurídica. A grande desvantagem aqui desse sistema da common law, da civil law, é a insegurança jurídica, porque a lei é a mesma, o texto normativo é o mesmo, mas como esse texto vai ser aplicado e interpretado por pessoas diferentes, o resultado final da interpretação pode ser diferente e o julgamento final dos casos concretos também podem ser diferentes, de modo que o processo é o mesmo, o caso julgado é o mesmo, ainda que em processos diferentes, mas o caso julgado é o mesmo, mas as decisões, sendo processos diferentes e juízes diferentes, elas podem ser, sim, diferentes, gerando insegurança jurídica. Isso faz parte do nosso sistema, né? Tenho certeza que vocês já ouviram aí no dia a dia pessoas dizendo que o processo era o mesmo, o vizinho ganhou, né? O amigo ganhou, mas elas perderam, né? E elas ficam revoltadas e elas não entendem isso. Mas, infelizmente, isso é algo da natureza do nosso sistema jurídico, que é a civil law. Claro que isso não é bom, né? Então, é claro que estão sendo criados mecanismos, né, ao longo do tempo, paulatinamente,
para evitar essa possibilidade, né, de muitas decisões diferentes, muitas decisões conflitantes aí, em homenagem, né, em busca de uma segurança jurídica, né? E nós temos hoje vários mecanismos que tentam coibir esse tipo de coisa, né? Mas é algo natural do nosso sistema. Exemplos de mecanismos que a gente tem hoje que tentam coibir essa múltipla possibilidade de decisões conflitantes aí. O primeiro mecanismo é a própria existência de tribunais superiores para todo o Brasil, né? Localizados aí em Brasília, como o Superior Tribunal de Justiça, né? Que é o STJ, o STM, que é o Superior Tribunal Militar, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e acima de todos eles, um órgão só, justamente para que se tenha uma interpretação única, o STF, o Supremo Tribunal Federal, né? De modo que se a gente analisar a pirâmide do organograma do Poder Judiciário, e vocês vão fazer essa análise no terceiro semestre do curso em Teoria Geral do Processo, vocês vão ver que existem órgãos judiciais, né, inferiores em grande número, podendo dar multiplicidade de decisão conflitante. Aí existem depois órgãos recursais em menor número, para tentar uniformizar o entendimento. E acima deles, tribunais superiores em menor número, para diminuir o número, para uniformizar o entendimento. E acima dos tribunais superiores, um órgão só, que é o Supremo. Supremo. Por que Supremo? Porque está acima de todos, né? O Supremo Tribunal Federal, né? Que faz justamente, sendo um órgão só, a uniformização de todo o entendimento, de todas as decisões. E isso é feito para permitir, então, diminuição das decisões conflitantes, ou, na verdade, uniformização das decisões em homenagem da segurança jurídica. Né? Pessoal, outro exemplo. Agora na seara dos juizados especiais. Né? Os juizados especiais, eles são divididos em pequenos territórios, chamados circunscrições judiciárias. E a palavra final dessas circunscrições judiciárias é dada por um órgão jurisdicional chamado colégio recursal. Só que o colégio recursal, ele fica em cada uma das circunscrições judiciárias. E cada uma das circunscrições judiciárias tem um colégio recursal diferente. E se é um órgão jurisdicional diferente, cada colégio, cada circunscrição judiciária poderia dar um entendimento diferente. E aí, pessoal, olha que ponto chegou. Jales é uma circunscrição judiciária, Jales tem um colégio recursal, de modo que os entendimentos de Jales valem para Jales. A Fernandópolis tem outro colégio, é uma outra circunscrição judiciária e tem um outro colégio recursal, de modo que os entendimentos valem para Fernandópolis. Votuporanga tem outra circunscrição judiciária e tem outro colégio recursal, de modo que as decisões de Votuporanga valem para Votuporanga. E aí você muda, na verdade, praticamente de cidade e muda todo o entendimento, toda a interpretação, todas as decisões dos juizados especiais. E isso acaba virando uma verdadeira salada, né? Infelizmente, isso acaba virando uma verdadeira salada. E é por isso que foi necessário criar, então, uma turma de uniformização que está acima de todos os colégios recursais de todo o estado de São Paulo, né? Então, se você obtém umas decisões conflitantes entre Jales e Fernandópolis, é possível você levar esse processo para a turma de uniformização, que fica lá na capital e que vai uniformizar o entendimento para todo o estado de São Paulo. Aí, né? Bem interessante, bem importante, justamente para acabar com a insegurança jurídica. Aí, né?
Pessoal, e existem vários outros mecanismos, né, trazidos aí pelo Código de Processo Civil de 2015, né? Vários outros mecanismos trazidos aí pelo Código de Processo Civil de 2015. Um exemplo aí, os recursos repetitivos. Recursos repetitivos. Olha só, diante de vários processos idênticos e vários recursos idênticos, não precisa julgar todos, porque se julgar todos, é possível que cada um seja julgado de uma forma diferente. De modo que os tribunais superiores vão eleger apenas um processo e apenas um recurso e vão julgar apenas esse processo, apenas um recurso. Claro que eles vão escolher aquele processo que está melhor sistematizado, né, com mais conteúdo, com mais argumentos, né? Porque julgando melhor, você tem uma chance de abarcar argumentos, né, de todos os demais outros processos, sem necessariamente ter que julgar todos esses outros e demais processos aí. Esse recurso melhor que é eleito para ser julgado, ele é chamado de recurso representativo da divergência. Recurso representativo da divergência. E aí o Tribunal Superior julga esse recurso e, ao julgar esse recurso, o entendimento obtido desse recurso é aplicado em todos os demais recursos e todos os demais processos, gerando uma uniformidade de decisões, né, e diminuindo a insegurança jurídica. Outro exemplo, as súmulas vinculantes, E aí não é qualquer tribunal e nem tribunal superior. Aí é só o STF. Súmula vinculante do STF. O STF, ele recebe processos do Brasil inteiro. E, portanto, muito desses processos e muito das matérias discutidas são iguais. E aí o STF julga esses processos aí de forma igual. Gente, só que esses processos continuam chegando no STF porque eles vêm do Brasil inteiro. E existem estados ou localidades que têm mais acesso à justiça e, portanto, entram antes com o processo. E tem outras localidades que não têm tanta facilidade de acesso à justiça assim. Então, acabam entrando posteriormente com as demandas. De modo que, mesmo tendo julgado no STF, né, ainda existem processos entrando no Poder Judiciário ou tramitando no Poder Judiciário, análogos, idênticos àqueles que já foram julgados pelo STF. E esses processos poderão, em tese, um dia cumprir todas as etapas do Poder Judiciário e chegar de novo ao STF para julgamento de novo pelo STF. Faz sentido isso? Não. Então, o STF pode criar uma súmula vinculante. Súmula é um entendimento, é um julgado do STF. E vinculante, porque aquilo que foi julgado pelo STF, aquilo que foi entendido pelo STF, que é o mais alto órgão do Poder Judiciário brasileiro, vincula, é obrigatório para todos os demais órgãos do Poder Judiciário e mesmo para os demais poderes, Poder Legislativo e Poder Executivo. Consequentemente, se cria uma padronização de entendimento e de decisões, tanto dentro do Poder Judiciário, porque os juízes, os desembargadores, os ministros são obrigados a seguir esse entendimento consolidado pelo STF numa súmula vinculante, e é vinculante porque é obrigatório, quanto também os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, Poder Legislativo, também são obrigados a seguir esse entendimento do STF. E também os prefeitos, governadores e presidente da República, portanto, o Poder Executivo, também são obrigados a seguir esse entendimento do STF, criando, portanto, padronização, criando, portanto, segurança jurídica. Segurança jurídica. Segurança jurídica. Pessoal, e com isso, então, a gente vai resolvendo esse
problema, essa desvantagem que é a insegurança jurídica inerente ao sistema da civil law, que é o sistema adotado. Mas, lembrando, esses mecanismos de padronização, eles são exceções ao nosso sistema, porque o nosso sistema, que é o sistema da civil law, ele tem como base a lei, e o juiz aplica a lei, e ao aplicar essa lei, o juiz interpreta essa lei da forma que ele quiser, da forma que ele bem entender. De modo que é natural do nosso sistema, é a regra do nosso sistema, a possibilidade de múltiplas decisões judiciais diferentes e até conflitante. Mas, apesar de ser possível, isso também não é querido, porque isso gera insegurança jurídica. Então, a gente cria mecanismos para evitar essa multiplicidade de decisões ou para trazer alguma uniformidade, visando, então, a segurança jurídica. Mas é, sim, possível no nosso sistema a multiplicidade de decisões judiciais. Bom, pessoal, e com isso a gente terminou o nosso sistema jurídico, que é o sistema da civil law. E a gente pode falar um pouquinho aí do outro sistema jurídico, que é o sistema agora da common law. Então, a gente vai trabalhar agora o sistema da common law. Né? Então, vamos lá. Sistema da common law. Ou, traduzindo aí, sistema da lei comum. Né? Common law, sistema da lei comum. Chamado sistema anglo-saxão. E se ele é o sistema anglo-saxão, ele ocorre justamente nos países de origem anglo-saxã, né? A Grã-Bretanha, composta aí pela Inglaterra, País de Gales, né? Escócia e Irlanda. E como foi a Grã-Bretanha que colonizou? Os Estados Unidos da América. O sistema da common law é o sistema padrão da Inglaterra e dos Estados Unidos, porque são os dois países que teve origem anglo-saxã. Pessoal, toma cuidado, porque as pessoas, até por uma proximidade geográfica, né, clima, economia e de língua, acredita que o Canadá segue esse sistema. Não, né? O Canadá, ele tem parcela de origem inglesa, tanto é que o inglês é falado no Canadá, mas o Canadá, ele também tem origem francesa, né? Então, o sistema tanto é que a língua francesa também é uma língua oficial do Canadá. Então, o Canadá não se encaixa aqui, não. É só Estados Unidos mesmo, né? Então, common law, Grã-Bretanha e Estados Unidos da América. E aqui, como principal fonte normativa, não é a lei. Não é a lei. A principal fonte normativa desse sistema não é a lei. A principal fonte normativa é a jurisprudência e os precedentes vinculantes. A jurisprudência e os precedentes vinculantes. Então, no sistema da common law, a principal fonte normativa não é a lei, é a jurisprudência e os precedentes vinculantes. Funciona assim, pessoal. Nos Estados Unidos, os juízes, num primeiro momento, eles são livres para decidirem também. E os juízes, então, vão decidindo, e as pessoas que vão perdendo vão recorrendo, e aí esse processo que começa lá embaixo, na chamada primeira instância, através de recursos, vai subindo para os órgãos jurisdicionais superiores, os tribunais superiores, até chegar na Suprema
Corte dos Estados Unidos, né, até chegar na Suprema Corte dos Estados Unidos. E a Suprema Corte dos Estados Unidos, então, ela é chamada para decidir determinado processo, determinado caso concreto. E, olha só, a Suprema Corte decide. E aquilo que a Suprema Corte decide tem caráter vinculante, que é dado por uma expressão latina chamada stare decisis. Stare decisis. O que significa stare decisis? Significa está decidido. E se está decidido, ponto e acabou. Tem caráter vinculante, de modo que essa decisão da Suprema Corte está decidida, tem caráter vinculante, ela se aplica obrigatoriamente a todo o Estado norte-americano, desde os juízes, desde o Poder Judiciário, até o Poder Legislativo, até o Poder Executivo. E todos ficam, então, obrigados a seguir aquela determinada decisão da Suprema Corte. De modo que, se surgir um novo processo igual ou, ao menos, parecido com aquilo que já foi decidido pela Suprema Corte, todo o Poder Judiciário, mesmo os juízes de primeiro grau, lá no início do processo, vão ter que decidir igualzinho com aquilo que já foi decidido, com aquilo que já está decidido pela Suprema Corte. De modo que o juiz, ele não vai proferir uma nova decisão ou uma decisão dele propriamente dito. Ele vai, na prática, aplicar a decisão que já foi dada pela Suprema Corte. E como essa decisão já foi dada, ela é prévia, portanto, ao processo, essas decisões recebem o nome de precedentes, né? As decisões da Suprema Corte recebem o nome de precedentes vinculantes ou precedentes jurisprudencial. Então, veja, enquanto nós aqui no Brasil, diante de um novo caso, de um novo processo, vamos buscar as leis, os operadores do direito lá nos Estados Unidos, diante de um novo caso, diante de um novo processo, eles não vão buscar as leis, apesar de que os Estados Unidos, claro, têm leis chamadas de acts. Mas, como a jurisprudência da Suprema Corte é vinculante, não se busca primeiro as leis. Primeiro se busca as decisões da Suprema Corte. Porque se tiver uma decisão da Suprema Corte, num caso idêntico ou parecido ao nosso, o juiz, lá de primeiro grau, lá no comecinho do processo, vai ter que aplicar aquela mesma decisão. Então, os operadores do direito americano, eles não buscam as leis no primeiro momento, eles buscam as decisões da Suprema Corte, porque se tiver alguma coisa boa para eles, eles trazem para o juiz, que trazendo para o juiz é obrigado a decidir da mesma forma, aplicar aquela mesma decisão aí, né? Então, se vocês tiverem oportunidade, assistam um filme muito profundo, muito filosófico aí, né, sobre o direito, chamado Legalmente Loira. Porque no filme Legalmente Loira mostra a Reese Witherspoon, né, entrando numa faculdade de direito, né, e assistindo aula de direito. E enquanto a gente aqui no Brasil leva código, leva lei para as aulas, né, a Reese Witherspoon leva livros de casos, de jurisprudência. E as aulas de direito lá nos Estados Unidos são feitas analisando casos, porque a partir da análise de casos e das decisões proferidas naquele determinado caso, que são obrigatórias, é que a gente vai conseguir solucionar novos casos idênticos ou ao menos parecidos com os casos já julgados aí pela Suprema Corte, né? Então, os estudos lá nos Estados Unidos é feito em casos, estudando casos, né? Existem casos muito famosos aí em direito constitucional, vocês vão estudar com a professora Vânia, o caso Marbury versus Madison, né, julgado pelo grande juiz, né, pelo Chief
Chief Judge, né, Marshall aí da Suprema Corte Americana, em que, olha só, o poderio dessa questão dos precedentes vinculantes, em que o juiz Marshall criou o controle difuso de constitucionalidade, né? O controle difuso de constitucionalidade, que é algo extremamente importante, que a gente se vale até hoje no Brasil, né, foi criado por uma decisão judicial da Suprema Corte Americana. Olha o poder que tem. Criou toda a ideia de controle de constitucionalidade. Caso Marbury versus Madison, julgado pelo Chief Judge Marshall aí em 1800 e bolinha, né, 1800 e 00 aí, no comecinho mesmo dos Estados Unidos como país independente, e a gente se vale até hoje. Isso foi um processo, isso foi um julgamento judicial que, por ter caráter obrigatório, passou a valer para todos os juízes e para todo o Estado norte-americano, inclusive foi exportado. E a gente adotou esse sistema também no controle difuso de constitucionalidade. Só que, enquanto lá nos Estados Unidos bastou, na verdade, a decisão judicial por adotar o sistema da common law, aqui no Brasil a gente teve que criar leis, criando, né, o sistema do controle difuso de constitucionalidade. A gente criou leis, né, não bastou a decisão. Lá nos Estados Unidos não tem lei para isso, não. Bastou só a decisão. E a decisão, então, ela passou a valer dali para frente e vincular todas as decisões de todos os demais juízes aí. Pessoal, e eu brinquei com esse filme do Legalmente Loira, mas existe um outro filme, agora sim, mais, né, técnico, não técnico, que é um filme policial, na verdade, mas com uma visão, né, um pouquinho mais séria aí, que é o filme Dossiê Pelicano. Filme Dossiê Pelicano. Também recomendo para vocês assistirem esse filme Dossiê Pelicano. O filme Dossiê Pelicano, ele conta para a gente, é um filme policial, né? Então ele conta para a gente a investigação do assassinato de dois juízes, né? Dois juízes da Suprema Corte Americana, né? Aqui no Brasil a gente chama de ministro, né? Nos Estados Unidos eles chamam de juízes mesmo, né? E o presidente da Suprema Corte Americana é o Chief Judge, né? O juiz-chefe, né? O juiz-chefe, né? Chief Judge. E esse filme, então, Dossiê Pelicano, ele conta a investigação em razão do assassinato de dois juízes da Suprema Corte Americana. E por que eles foram assassinados? Porque eles estavam para julgar um determinado processo. E a forma que eles julgariam esse determinado processo não valeria só para aquele processo, valeria para todos os processos e todos os casos idênticos ou parecidos com aquele julgamento proferido pelos ministros, pelos juízes da Suprema Corte Americana. De modo que eles tinham muito poder em si, porque eles, na verdade, iriam criar a norma jurídica para aquele caso concreto a partir de então. E aquele caso concreto envolvia muito dinheiro, E aí, então, por essa razão, mataram aí os dois juízes da Suprema Corte Americana, né? Porque aquilo que seria decidido por eles valeria para todos a partir dali, e isso prejudicaria demais os negócios em todo e qualquer canto dos Estados Unidos. E aí justificaria na cabeça dos autores o homicídio desses juízes aí. Pessoal, veja que o pano de fundo desse filme é o sistema da common law, que traz esses precedentes vinculantes. Por quê? Porque se não tivesse sistema da common law e precedente vinculante, a decisão do juiz da Suprema Corte não teria tanta assim relevância, né? Porque não poderia ter decisões diferentes das deles. Mas a partir do momento que se tem precedente vinculante e aquela decisão vincularia a todos, a decisão em si passou a ter uma importância muito grande. Pessoal, e em razão desse poder, na verdade, que a Suprema Corte Americana tem, é que os protestos, né, por discussões jurídicas não são feitas em frente do Congresso norte-americano, que é o Capitólio, e nem na frente aí da Casa Branca,
né, os protestos para fins de modificação do ordenamento jurídico normalmente são feitos na frente da própria Suprema Corte Americana, porque é a decisão da Suprema Corte que vai permitir uma padronização do direito norte-americano, né, e de todos os processos e casos futuros, né? Daí a importância da Suprema Corte norte-americana. O sistema, então, da Common Law. Bom, pessoal, vantagens e desvantagens desse sistema da Common Law. Vantagem. Se aquilo que é decidido pela Suprema Corte vale para todos, obriga a todos, e todo mundo tem que se decidir de forma igual, nós vamos ter uniformidade de decisões e segurança jurídica, né? Uniformidade de decisões e segurança jurídica. Por quê? No sistema norte-americano não se tem propriamente decisões conflitantes, né? Porque aquilo que já foi decidido, stare decisis, é um precedente vinculante, ele deve ser repetido dali para frente, gerando, então, segurança jurídica. Pessoal, agora, como nem tudo são flores, tem desvantagem também. Esse sistema da Common Law, ele tem também desvantagem. Pessoal, qual seria a desvantagem? Seria um travamento, né? Um travamento do sistema, né? Um engessamento do sistema. Por quê? Porque aquilo que já foi decidido pode ter passado anos. Está decidido. E se está decidido, vai ser reaplicado aquele precedente, reaplicado aquela decisão, e os juízes vão ser obrigados, então, a decidir da mesma forma, mesmo tendo passado anos daquela decisão, de modo que, na prática, se torna um sistema bastante engessado, um sistema bastante travado. Por quê? Está decidido e acabou. Então, a desvantagem é justamente esse travamento do sistema. Pessoal, e esse travamento do sistema, esse engessamento do sistema, que é algo natural da Common Law, né, e uma desvantagem da Common Law, não acontece aqui no sistema da Civil Law no Brasil. Por quê? No sistema da Civil Law no Brasil, como é possível múltiplas decisões e até decisões conflitantes, isso é inerente ao sistema, a gente não tem um sistema travado, a gente não tem um sistema engessado, a gente tem um sistema que vai se modificando, né, o conjunto de decisões que vai se modificando ao longo do tempo, e se modernizando, se adequando à sociedade da época, né, do momento em que a decisão foi proferida. Então, a gente acaba aqui no Brasil, né, não tendo essa desvantagem, é ao contrário, a gente acaba aqui no Brasil tendo um sistema muito mais dinâmico, né, porque permite novas interpretações por qualquer órgão jurisdicional, e novas decisões, ainda que resultem em decisões conflitantes, mas sempre novas, sempre modernas, sempre atualizadas com a nossa sociedade atual né? Pessoal, e o exemplo que eu dou para mostrar, né, essa dinamicidade da sociedade brasileira foi a questão do casamento homoafetivo, né? A questão do casamento homoafetivo. Se a gente pegar a lei brasileira, se a gente pegar a Constituição brasileira, está escrito na Constituição que o casamento é uma união familiar entre homem e mulher. Existiram propostas de alteração da Constituição para tirar que o casamento é a união homem-mulher? Existiram. Só que essas propostas nunca tramitaram, né, até o final, nunca foram aprovadas no Congresso Nacional, porque a nossa sociedade é uma sociedade tradicionalista,
ainda muito influenciada por princípios ou ideários religiosos. E aí os congressistas, deputados e senadores não quiseram, de fato, aprovar isso sob pena de retaliação pelo seu eleitorado, sob a pena de perder votos, e simplesmente se omitiram. Só que o casamento homoafetivo, ainda que não previsto à época no ordenamento jurídico, porque a Constituição dizia e diz que o casamento é a união entre homem e mulher, veio o STF e, na verdade, deu uma interpretação diversa dessa ideia de casamento, dizendo que, apesar de na Constituição estar escrito que o casamento é a união entre homem e mulher, o entendimento é que homem e mulher são seres humanos. E, portanto, o entendimento é que é possível, sim, casamento entre seres humanos de qualquer sexo, de qualquer gênero, de qualquer opção sexual. De modo que é possível o casamento heteroafetivo, homem e mulher, mulher e homem. Como é possível também, como o casamento é uma união de seres humanos, o casamento homoafetivo. Homem, homem, mulher e mulher, sem problema nenhum. E isso foi, na verdade, uma interpretação da Constituição Federal, dada pelo Supremo Tribunal Federal aí, né? E aí, isso já era uma realidade social e, finalmente, então, nosso ordenamento jurídico passou a ser adequado à realidade social em que a gente vive, né? Isso foi possível justamente porque nós não vivemos em um sistema engessado. A gente vive em um sistema em que é possível múltiplas decisões judiciais. E, para ter chegado no STF, havia juízes inferiores que permitiam o casamento homoafetivo e haviam juízes inferiores que não permitiam esse casamento homoafetivo. Portanto, multiplicidade de decisões judiciais, multiplicidade de entendimentos, isso foi subindo até que o STF padronizou isso em sendo possível o casamento homoafetivo. Mas essa discussão só foi possível porque a gente não vive num sistema engessado e, não vivendo em um sistema engessado, de fato, a gente tem multiplicidade de decisões judiciais aí, sem problema nenhum, né? Então, essa desvantagem do sistema da common law, que é o engessamento, a gente não tem no Brasil, porque no Brasil, que é o sistema da civil law, a gente tem múltiplas possibilidades de decisões judiciais. Bom, pessoal, agora, a common law, ela tem como vantagem a segurança jurídica. E a civil law, principalmente no Brasil, a gente vive em um grande problema, que é o problema da insegurança jurídica. É por isso que vários institutos da common law que trazem segurança jurídica estão sendo importados pelo Brasil, né, e internalizados aqui no Brasil, aplicados internamente aqui no Brasil, visando, então, uma maior segurança jurídica. E esses exemplos que eu trouxe para vocês de institutos, de métodos visando uma maior segurança jurídica, como os recursos repetitivos, como as súmulas vinculantes, né, e os próprios precedentes aqui no Brasil, criado pelo Código de Processo Civil de 2015, nada mais são do que institutos típicos da common law e que foram importados pela legislação brasileira, visando aí uma padronização das decisões e uma maior segurança jurídica. Então, nós aqui no Brasil, apesar de adotarmos a civil law, e isso é pacífico, nós estamos, na verdade, importando, internalizando mecanismos típicos da common law, como recursos repetitivos e súmulas vinculantes e precedentes vinculantes para fins de obter uma maior segurança jurídica, né? Então, a tendência do direito brasileiro é, sim, trazer institutos típicos da common law para fins de segurança jurídica. Aí vocês vão falar, professor, nós somos hoje um sistema misto? Ainda não, né? A base do nosso sistema é o sistema da civil law.
Mas sim, a gente está importando mecanismos da common law, mas essa importação ainda é pouca, de modo que a gente ainda não pode falar que nós somos um sistema misto. Mas quem sabe, num futuro aí, né, ampliando essas importações, ampliando esses mecanismos aí, a gente venha futuramente a se tornar um sistema misto, civil law mais common law. Mas, por enquanto, a gente ainda é um sistema da civil law, porque a lei é a principal fonte do nosso ordenamento jurídico, né? Enquanto que, no Brasil, a jurisprudência, ela funciona, na verdade, como um sistema complementar, como uma fonte complementar, como uma fonte secundária, uma fonte acessória. Mas, no futuro, essa jurisprudência vai ganhando cada vez mais importância, né? E a gente pode sim se tornar um sistema misto. Mas por enquanto não. Por enquanto o sistema é da civil. Pessoal, e a gente, para finalizar isso aqui, né? Tem sempre uma perguntinha padrão de aula e que eu já vou responder. Olha só. Quando eu falo, então, no sistema da common law, eu falo que a desvantagem do sistema da common law é ser um sistema mais travado, um sistema mais engessado, porque ele é baseado em decisões que já foram tomadas previamente em determinados casos e aplicando essas decisões para casos e processos futuros, idênticos e análogos aí, né? Sempre me perguntam, professor, mas não tem jeito de mudar aquele precedente? Não tem jeito de mudar aquela decisão que já foi tomada anteriormente para que novos casos e novos processos sejam julgados de novo, de forma inédita, com novas decisões? Não tem um jeito de mudar, então, esse precedente para que a gente possa, então, permitir novos julgamentos e novas decisões, quebrando um pouco esse travamento do sistema, esse engessamento do sistema? Existem meios que permitem, então, novos julgamentos e novas decisões. O primeiro meio, né, é o distinguishing, né, o distinguishing. Professor, o nome é em inglês? Porque o sistema da common law e o sistema da common law é o sistema americano. Então, o nome do instituto é em inglês e a gente trabalha aqui no Brasil com o nome em inglês mesmo, que é o distinguishing. Funciona assim, pessoal. Se a gente tem um novo caso, um novo processo, e a gente não quer a aplicação da decisão anterior, do precedente, nós vamos estabelecer um distinguishing. Nós vamos estabelecer, na verdade, uma distinção. A gente vai ter que mostrar para o juiz do nosso novo processo, do nosso novo caso, que o nosso novo caso é diferente, guarda distinção, tem distinção com o caso que já foi julgado anteriormente. E se o novo caso é diferente do caso que foi julgado anteriormente, não se pode aplicar a decisão do caso anterior para o novo caso, porque eles são diferentes. E se eu não posso aplicar o precedente ao novo caso, eu não tenho precedente que se aplica ao novo caso, eu vou ter que julgar o novo caso, o novo processo, de forma inédita. Esse é o distinguishing. Né? O distinguishing, então, determina que o novo caso, o novo processo, deve ser distinguido, deve ser diferenciado dos precedentes. Se ele for diferenciado de todos os precedentes, não tem precedente. E se não tem precedente, ele tem que ser julgado de forma inédita. Né? Então, essa é a primeira forma, então, de se permitir, né, de perquirir e permitir uma nova decisão, uma decisão inédita sobre um determinado caso. E a segunda forma que se tem de buscar, perquirir e obter uma decisão inédita sobre o caso é através do famoso overruling, né? E o overruling, na verdade, ele pressupõe uma superação do precedente, por isso over, acima, né? Overruling, superação do precedente. No novo caso, no novo processo, a gente até tem um precedente, portanto, o novo processo é
idêntico ou semelhante ao que foi julgado anteriormente, né, ao precedente aí. De modo que, pela regra, pelo nosso novo caso, mesmo para o nosso novo caso, deveria aplicar o que foi julgado anteriormente, deveria aplicar o precedente, porque eles são iguais. Porém, no nosso novo caso, no nosso novo processo, a gente passa a atuar na forma do overruling, na forma da superação do precedente. Então, a gente vai falar que os casos são iguais, porque são. Só que a gente vai falar que aquele precedente anterior, que aquela decisão anterior é ruim. E a gente vai ter que provar que ela é ruim. E provando que ela é ruim, não faz sentido ser aplicada para o novo caso. Porque se a decisão é ruim, nós vamos ter um novo caso decidido de forma ruim. E aí, o que adianta? Soluciona o conflito? Não. Se perpetua um erro dentro do sistema. E ao alegar um overruling, a gente mostra que os casos são iguais, a gente mostra que o precedente deveria ser aplicado, porém é um precedente ruim, e a gente quer, na verdade, superar esse precedente, obter um novo julgamento, uma nova decisão, superando, né, substituindo aquele determinado precedente aí, né? De modo que o overruling, na verdade, ele estabelece em casos análogos uma negativa do precedente anterior e uma criação de um novo precedente aí. Pessoal, para diferenciar aí, no distinguish, a gente tem, na prática, casos diferentes. E se os casos são diferentes, não existe precedente, nós vamos estabelecer um precedente. No overruling, nós temos situações idênticas. E tendo situações idênticas, nós já temos um precedente que, em regra, pelo stare decisis, deveria ser aplicado para o caso futuro, o caso novo, o processo novo. Porém, a gente não nega que os fatos são iguais, a gente não nega que existe um precedente, mas a gente prova que o precedente é ruim. E provando que o precedente é ruim, a gente impede a aplicação desse precedente. Na verdade, a gente tira esse precedente do sistema e faz um julgamento inédito, estabelecendo um novo e melhor precedente em relação ao que se tinha anteriormente. E são essas as duas formas, as duas técnicas de possibilidade de modificação de decisões judiciais. Estabelecendo o distinguish, que é uma distinção, um novo caso, um novo julgamento. Ou estabelecendo o overruling. Mesmo caso, mas precedente ruim, novo precedente, novo julgamento e novo precedente. Pessoal, e com isso, então, a gente terminou o sistema da Common Law e, consequentemente, a gente terminou também o sistema, a análise dos sistemas normativos, né, e do direito comparado. Comparando aí o sistema brasileiro, que é o sistema da Civil Law, também chamado de comando germânico, com o sistema norte-americano, né, que é o sistema da Common Law, também chamado de sistema anglo-saxão. Pessoal, para puxar o gancho para nossas matérias que viram, olha só, o sistema da Civil Law, ele originou uma teoria contemporânea do direito chamado positivismo jurídico, né? O sistema da Civil Law, ele que deu origem aí à teoria contemporânea do direito chamado positivismo jurídico. Enquanto que o sistema da Common Law, ele deu origem a uma outra teoria contemporânea do direito, que é a teoria do realismo jurídico. Então, vocês que estão em grupos aí temáticos e vão trabalhar com positivismo jurídico, saibam que a base desse sistema do positivismo jurídico é o sistema da Civil Law.
Enquanto que vocês, que vão nos grupos temáticos, que vão trabalhar com o sistema do realismo jurídico, saibam que esse sistema do realismo jurídico tem como base a common law. O realismo jurídico, ele tem como base o sistema da common law. E é por isso que eu disse para vocês que essa teoria do realismo jurídico, né, não é uma teoria aplicada aqui no Brasil, né? Não é uma teoria pertinente aqui no Brasil, porque essa teoria do realismo jurídico, ela tem como origem o sistema da common law, que é o sistema norte-americano. Então, essa teoria do realismo jurídico, na verdade, ela é uma teoria aplicável aos Estados Unidos, né? Não a gente aqui no Brasil, né? E aí vocês vão perguntar, professor, mas por que a gente vai estudar o realismo jurídico, se não é uma teoria aplicável aqui no Brasil? Porque é uma das principais teorias do mundo, né? As principais teorias do mundo são o naturalismo, o justnaturalismo, o realismo e o pós-positivismo. Então, o realismo jurídico, apesar de não ser aplicado aqui no Brasil, é uma das principais teorias do mundo. Então, obviamente, a gente tem que estudar. E o segundo motivo é que o realismo jurídico, ele está, sim, presente no livro O Caso dos Exploradores de Caverna, porque o autor desse livro é o Lon Fuller, que é professor de Introdução ao Estudo do Direito da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Sendo assim, né, ele sendo americano, o autor sendo americano, é lógico que ele trabalharia com o realismo jurídico. Então, existem votos dentro do caso Exploradores de Caverna que tem base no realismo jurídico. E é por isso também que a gente precisa estudar essa teoria do realismo jurídico, né? Mas saibam aí, quem vai trabalhar com realismo jurídico não é propriamente uma teoria adotada aqui no Brasil. Ela é uma teoria oriunda do common law e, portanto, ela é adotada nos Estados Unidos da América, mas ela está, sim, no livro O Caso dos Exploradores de Caverna. Pessoal, e é por isso também que várias vezes durante a aula eu falei, pessoal, nós não estamos estudando ordenamento jurídico brasileiro, nós não estamos estudando caso concreto, porque se a gente se limitar à análise do ordenamento jurídico brasileiro ou de casos aqui no Brasil, com soluções dadas pelo ordenamento jurídico brasileiro, nós não vamos conseguir criar um raciocínio abstrato suficiente para conseguir entender a introdução ao estudo do direito e as teorias contemporâneas do direito. Se a gente tivesse ficado limitado ao ordenamento jurídico brasileiro, vocês jamais teriam acesso à common law e ao realismo jurídico, e muito dos conteúdos, né, que se tem dentro do caso Exploradores de Caverna acabariam ficando perdidos. Por quê? Vocês aplicariam no caso do livro, o caso Exploradores de Caverna, que é um estado abstrato, que é um estado genérico, indeterminado, normas brasileiras. E aí vocês estariam restritos à famosa aplicação cara-crachá, sem nenhum tipo de entendimento, sem nenhum tipo de interpretação, sem nenhum tipo de abstração. Então, reitero aí, nós não estamos trabalhando com ordenamento jurídico brasileiro, nós estamos trabalhando com teoria geral dos ordenamentos jurídicos para poder entender essa sistemática, né, ou essas sistemáticas, inclusive diante de direito comparado entre vários estados diferentes, né? E é isso que permite a gente trabalhar, então, com o sistema brasileiro, que é a civil law, né, que é o positivismo jurídico, mas também com outros sistemas, como é o caso da common law, sistema anglo-saxão e a teoria chamada realismo jurídico. Bom, pessoal, então a gente terminou aqui essa ideia da common law e da civil law, e a gente pode avançar mais um pouquinho no nosso tempo, e aí daqui a pouco eu abro para... Não, vamos parar por aqui, nesse sistema da comparação do sistema da civil law e da common law, né? E eu vou interromper a gravação para não ficar um vídeo muito grande, e eu já abro para perguntas aí para vocês. Então, eu vou parar o compartilhamento da tela aqui, né, para a gente aparecer um pouco maior. Vou parar a gravação
e aí eu já abro para perguntas de vocês.